Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde. Vem comigo porque hoje é dia de gastronomia e eu vou além porque também é dia do chefe de cozinha. Então, gente, nesse embalo nós teremos aqui a nossa receita clássica, que na verdade não tem nada de clássica, porque nós vamos preparar uma maionese assada. E claro, no estúdio eu vou bater o papo com o chefe para a gente entender quais são os desafios por trás daqueles pratos deliciosos que a gente escolhe nos restaurantes, que a gente come nos eventos, tá? E por aqui também vou falar sobre estética, autoestima e cuidado com o corpo. É porque tem aumentado o número de cirurgias reparadoras, principalmente no rosto. E um dos principais motivos são as canetas emagrecedoras. Mas eu já te conto isso já já. Então, fique à vontade, vem comigo que o Band Mulher já começou. O boom no uso das canetas emagrecedoras vem movimentando vários segmentos no mercado. E olha só, segundo o Conselho Federal de Farmácias, em 2025, o aumento na busca por esse produto foi de uma média de 85% se comparado com o ano anterior. E ao mesmo tempo em que os pacientes podem ter todos os benefícios, aquele quilinho a menos, também é muito importante ficar atento a outras mudanças no corpo, como eu vou mostrar para vocês. A solução para um problema antigo. Assim foram as canetas emagrecedoras para Glauce. E a perda de peso foi rápida, 11 quilos em quase 2 meses. A gente derrete. Se derrete completamente. Então, já treinava, né? Eu tinha massa muscular e eu perdi completamente. Glúteo, coxa, barriga, tudo foi embora. É que junto com a gordura corporal, ela perdeu também músculos. É a chamada massa magra. Não importa a estratégia, dieta, cirurgia, medicamentos, todas precisam chegar no mesmo lugar para a perda de peso. Gastar mais calorias do que ingerir. Quando esse déficit calórico, no entanto, é acompanhado de uma deficiência nutricional, o organismo passa a consumir a fibra muscular. Isso tem consequências para a saúde e algumas delas já aparecem na rotina dos atendimentos médicos entre os pacientes que usam as chamadas canetas emagrecedoras. Essa medicação ela tem uma ação que ela reduz o apetite. E nos momentos que você deve comer, que você deve se alimentar, você acaba fazendo escolhas erradas quando você não está bem orientado. Então você não ingere a quantidade de proteína que você deveria ingerir, você não ingere o alimento correto, você não ingere o alimento que você deveria comer. Acaba afetando todo o equilíbrio do nosso organismo. Quem tem mais músculos, a tendência é viver mais e com mais qualidade. 70% dos músculos são água, por isso a hidratação também é importante, juntamente com uma dieta rica em proteínas. Adaptações que passaram a fazer parte da rotina da Glauce. Eu já ganhei músculo novamente. Eu já consegui ganhar meus músculos de novo, já está com o corpo já mais estruturado. E ainda falando das canetas, essa perda de peso rápida transformou o mercado da saúde e da estética, impulsionando a procura por tratamentos. Um levantamento feito nos Estados Unidos mostra que mais de 60% desses pacientes começaram a fazer procedimentos estéticos. Então, para a gente entender melhor sobre como são esses procedimentos, falar de recuperação, das cicatrizes, no avanço da tecnologia, eu convidei aqui o Dr. Vinícius de Freitas, que é cirurgião plástico. Bem-vindo, boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você novamente, voltando aqui Igualmente. ao Band Mulher, né? Sempre uma honra estar aqui com vocês. É verdade. Doutor, a gente está nesse boom de emagrecimento, mas eu já até creio que a procura por cirurgias reparadoras vem muito antes, por exemplo, por conta das cirurgias bariátricas, Sim. que também era mais ou menos isso, né? Então é algo que é normal mesmo, faz parte, normal, né? faz parte. Isso aí é algo que a gente sempre teve na nossa rotina. Pacientes que perdem muito peso e querem aquele estilo de corpo já não condiz mais com o estilo de vida que eles têm. Melhora a qualidade de vida, aí o paciente perde muito peso, ganha uma flacidez, muda a estrutura mamária, muda a estrutura de face. Então a gente sempre foi
realmente foram um público sempre muito presente na nossa clínica, principalmente depois da cirurgia bariátrica. Mas teve uma inversão, como você acabou de dizer, essas canetas emagrecedoras realmente elas vieram a diminuir uma quantidade significativa dessas cirurgias bariátricas, com seus benefícios, porque a cirurgia bariátrica também tinha o seu lado ruim de absorção, de colágeno, vitaminas, uma série de coisas, e hoje elas trazem, às vezes, um paciente um pouco mais saudável, um paciente um pouco mais consciente, porque não tem aquela perda com aquela limitação toda referente à alimentação, mas é a nossa rotina. Hoje, pelas canetas, mas ainda também a gente tem os bariátricos. Porque assim, né, muitas pessoas falam, eu sou a favor, eu sou contra, mas o que a gente percebe hoje em dia é que o uso dessas canetas tem se tornado comum, mas se ela for feita de forma adequada, com acompanhamento, tá tudo certo. O paciente, como você disse, ele vai continuar mantendo a saúde física, igual ali a paciente da reportagem, ela teve uma perda muscular, mas ela conseguiu repor, cuidando. E aí, quando chega para fazer só uma reparaçãozinha de uma pele, algo, tá tudo bem, ajuda até na recuperação, né? Sim, com certeza. Vanessa, é o que você acabou de falar e a gente viu na reportagem agora. O uso de maneira indiscriminada, sem orientação, o paciente ele perde o apetite, então ele deixa de comer alimentos saudáveis. Ele come muito pouco, às vezes come um monte de bobagem e ele acaba não perdendo só a gordura, mas também a musculatura, que isso é ruim para a cirurgia depois, é ruim para a cicatrização. É um paciente que chega muitas vezes desnutrido, então por isso que tem que ter o acompanhamento, saber onde que está comprando essas canetas, porque hoje realmente o mercado negro ele é bem evidente mediante esses transportes dessas canetas de maneira irregular. Então, fazendo de uma maneira correta, sendo bem orientado, elas são fantásticas. Eu falo que muita gente só pensa na parte da perda de peso. Eu, como médico, eu vejo que, digamos que é um avanço para o ser humano viver mais. Porque a obesidade, ela é uma doença. Então, ela causa um risco aumentado de infarto, de diabetes, hipertensão. Então, essas canetas sendo utilizadas de uma maneira correta, elas vêm para aumentar a longevidade da vida. Eu penso assim. É verdade, não é só estética, não, né? É só saúde estética. Física e também mental, porque Sim. a autoestima, com certeza, eleva, né? Como tem sido essa demanda? Realmente a procura nos consultórios, nos casos lá, de pessoas que querem fazer reparo. E quais as regiões que as pessoas mais vêm buscando esse reparo? Eu falo que a caneta, ela foi algo que veio a nos beneficiar. O paciente que entrava na clínica acima do peso, e aí você fazia os cálculos, falava, eu quero que você perder 10 quilos, 20 quilos, era tipo um tchau para aquele paciente. Hoje eles já voltam. E aí eles voltam realmente com uma perda significativa de gordura, e aí você tem uma mudança muito, da onde muitas vezes a queixa do paciente. Um paciente que tinha uma mama muito volumosa, pesada, ele já volta com uma mama mais flácida, caída, um abdômen que estava endurecido, globoso, que a gente não conseguiria resolver isso na cirurgia plástica, ele já vem com o abdômen mais flácido, com maior quantidade de pele, com menos gordura visceral, que esse é o mais importante, que é a gordura que mata, que é aquela que está ao redor dos órgãos, e também quando você tem uma perda de peso significativa, Vanessa, você tem um envelhecimento. E isso tem refletido muito na face das pessoas ainda jovens, que mudaram o estilo de vida, melhoraram a qualidade de vida, fazendo boa alimentação, atividade física, mas se olham no espelho e não condiz aquela face que aquela pessoa vê daquele espírito jovem que ele vive. Então, hoje a face tem sido uma procura muito grande mediante esses pacientes que têm perdido peso. Então, a gente falando sobre isso especificamente, uma cirurgia da face, eu acho assim, eu como mulher e pensar, meu Deus, como que eu vou mexer e vai ficar bom e fica roxo? Como que é um procedimento assim e os resultados disso, a cicatrização, tem que ter um cuidado muito grande, que é uma parte muito exposta, né? Ao mesmo tempo, a mulher quer melhorar muito porque é uma parte exposta, mas também que tem que ter aquele cuidado do paciente também, né? Hoje, infelizmente, tudo tem sido meio que banalizado. É uma cirurgia realmente delicada, tem que tomar seus cuidados, feito em ambiente seguro, com todos os exames pré-operatórios. Não é simplesmente, vem cá que eu vou puxar um pouco. Não, você vai mexer em toda a estrutura da face, cheio de inervação. Então, você tem que saber com quem está fazendo, aonde está fazendo. E fazendo da maneira correta, é uma cirurgia que realmente traz uma jovialidade muito grande para a pessoa. Porque a sua representação está na face, na foto, no dia a dia. Então, é aquilo ali que vai te trazer realmente o vigor que você tem naquele momento. É uma cirurgia que hoje a gente tem feito muito, cicatrizes muito reduzidas. A gente tem a técnica hoje do deep plane muito falada,
que é uma parte onde a gente entra mais profundamente na face e com isso nós temos um resultado mais duradouro e o mais importante, mais natural. Tá? Então a gente tem mais resultado natural com maior duração de resultado. E isso tem trago realmente um benefício muito grande para os nossos pacientes. Qual é o prazo de recuperação para, igual a gente está vendo ali, essa paciente que, olha só, o tanto que ela tá bela, né? Já rejuvenesceu ali seus 20 anos, né? Essa já era jovem e ficou ainda mais. Qual o prazo de recuperação para uma cirurgia facial? Uma cirurgia de face, ela tem uma recuperação muito rápida. Normalmente uma cirurgia que demora aí mais ou menos umas 4 horas, 5 horas. O paciente fica internado 24 horas para ficar sob observação de um especialista e depois ela vai para casa sem fazer grandes esforços, mas ela continua a rotina dela. É lógico que se ela fosse expor na rua, ela tem que tomar cuidado com o sol, mas o paciente volta às atividades normais, com mais ou menos aí 10 dias ela já está praticamente vivendo uma vida normal. É lógico que na restrição um pouco maior de atividades físicas mais intensas, aí normalmente a gente pede para o paciente voltar com 20 dias a fazer atividades mais enfáticas. Mas trabalhar mesmo, tem gente que está trabalhando com 3 dias depois está trabalhando. Puxa vida, né? Olha isso. A minha questão, a minha dúvida, hoje em dia existem muitos procedimentos estéticos, muitos cremes, os cremes a gente nem sabe que nem muitos prometem muita mudança, mas acabam não funcionando, mas existem os procedimentos estéticos. O que a mulher, para ela decidir se ela quer fazer um procedimento ou uma cirurgia, o que ela tem que analisar? Primeiro ela tem que começar a perceber que aquele procedimento estético ela já está gastando mais do que está tendo resultado. Muitas vezes faz preenchedores, estimuladores, fios e acaba que não consegue ter um resultado. É lógico que a gente vendo na consulta, a gente vai determinar se ela tem um grau de flacidez importante e você vai alguns sinais de perda da jovialidade. Por exemplo, você perde a maçã do rosto, você ganha uma gordura na região da mandíbula, você ganha um excesso de pele na região da submento, né, que é da papada, ali a musculatura também fica enfraquecida. E aí, quando a gente percebe esses sinais, é onde que a gente fala para o paciente que está na hora dele fazer uma cirurgia de face. Porque às vezes o tratamento pode ser bom, mas por um período e depois vai voltar tudo de novo. Sempre, então chega uma certa hora que... Sempre que você tem uma flacidez de pele importante, essa pele tem que ser retirada. E aí é o lift facial. E aí como que é a autoestima da mulherada, dos homens? Os homens também têm procurado muito, né? Tem feito muito. Como que esse público masculino também tem aumentado? Eu falo que quem cuida, diferente do que todo mundo pensa, quem cuida da estética cuida da saúde. É mais ou menos essa inversão. Porque a pessoa está se cuidando, ela quer ter uma alimentação saudável, ela quer ter uma vida mais duradoura, com saúde. Ninguém quer chegar no final da vida em cima de uma cama. Então a pessoa começa a ter uma procura maior pela uma qualidade de vida. E aí aquilo que a gente acabou de falar, ele não se vê mais naquele novo estilo de vida. Então ele consegue perceber que ele tem a possibilidade de melhorar o que antigamente era um mundo extremamente feminino. Hoje, realmente, o homem tem procurado cada vez mais. É lógico que ainda é um mundo mais, com maior quantidade de pessoas do sexo feminino, mas o homem tem cada vez mais procurado essa melhora. Muito interessante, gente. É muito bacana que a gente vê que as canetas emagrecedoras vêm... trazendo várias mudanças no mercado, né? E aí uma delas é, né, no mercado de cirurgias plásticas. Eu tô lembrando aqui do Monjarinho, gente. É um outro também, o pessoal que eu lembrei mudou. As mulheres estão engravidando por conta da tal do Monjar. Mas agora a gente está falando de beleza da mulher. Então, doutor, obrigado por trazer todas essas informações, assim, em relação a essa elevação da autoestima, que é o mais importante, viu? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado. Bora pro intervalo rapidinho, porque na volta tem gastronomia. Para você aí que adora fazer uma maionese, eu vou te ensinar a fazer uma maionese diferente, que ela é assada. Já pensou? Eu já te mostro. O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. Unipan apresenta Fenamilho 2026. Vem pra Fenamilho, vem brilhar, que aqui o show é você. Vem pra Fenamilho, vem brilhar, que aqui... Eu tô sabendo que chegou a hora, não é isso mesmo? Chegou a hora do quê? Explica pro público. Isso mesmo, Nath. Chegou a hora de você sair com seu Toyota 0 km.
toda a linha Hilux e SW4 com até 30 mil de bônus no seu seminovo. Tá vendo, gente? 30 mil de bônus. Que mais, Bia? Yaris Cross com entrada e parcelas de apenas R$ 990. Ó, e chegou a hora do quê? Para quem quer o Corolla ou Corolla Cross? Toda a linha Corolla e Corolla Cross híbridos com IPVA ou taxa zero. O cliente escolhe a melhor opção. Tá vendo, gente? Chegou a hora de você garantir o seu Toyota Zero. Vem para Osaka. Acho chique. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir... Já estamos por aqui, inclusive quarta-feira todo mundo já espera ansioso e ansiosa se a Dani vai estar aqui, se ela gravou um conteúdo pra gente. Então, bora nessa, porque hoje no nosso quadro de gastronomia, a Dani vai ensinar o preparo de um prato que muita gente está acostumada a fazer em casa, mas ele tem algo diferente. Eu tô falando da maionese de legumes, que dessa vez agora é assada, olha aí. Gente, eu adoro cozinhar. Sabe por quê? Porque sempre dá pra gente fazer uma receita de um jeito diferente. Eu vi essa receita na internet e aí eu pensei, essa receita é a carinha de vocês. É uma maionese assada que tem uns truquezinhos, tá? Mas ela é super fácil de fazer e os ingredientes base dela é batata e cenoura, vocês viram aí, né? Eu já deixei aqui, ó, picadinho, tá? Porque a gente vai temperar e vai levar para air fryer. O que a gente vai fazer primeiro? Batata e cenoura picadinha. Vocês viram como eu piquei elas miudinha, né, gente? Para ela assar mais rápido e dar aquele crocantezinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui um mix de temperos que eu já deixei separadinho aqui, que é páprica defumada, lemon pepper e manjericão desidratado, tá? Então, já vou jogar aqui os temperinhos. Vou colocar uma pitadinha de sal. E azeite. Mexe isso aqui. E aí a gente vai levar para air fryer, tá? Eu vou colocar aqui 200 graus, uns 25 minutos. E vou ir dando uma olhada, porque eu quero que fique bem douradinho. Já vou colocar direto aqui no meu cesto. E agora air fryer. Enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua cebola roxa, picar ela bem fininha no mandolim, que é aquele ralo que tem a lâmina, tá? E aí você vai deixar ela de molho na água para ela perder bem ali o ardor. A cebola roxa já é mais suave, né? Tanto é que ela é bastante usada em saladas de forma crua, mas mesmo assim eu vou deixar ela de molho aqui, porque depois a gente vai dar uma espremida nessa água aqui, escorrer e vai colocar ali nos nossos legumes, que daqui a pouquinho ficam prontos, tá? Aguenta aí. Gente, esqueci de um ponto importantíssimo, a cabeça de alho, tá? Vem cá, você vai colocar ela, deixa eu voltar aqui, junto com os legumes aqui, ó, porque eu preciso que ela asse e fique bem molinha, o alho fique bem molinho, porque depois a gente vai espremer ele e vai dar um sabor maravilhoso na nossa receita. Pronto, agora a gente pode esperar. Vamos lá.
Deixa eu deixar o alho separado. Deixa eu só pegar um pratinho aqui. Vou tirar o meu alhinho aqui. Já vou colocar aqui a nossa batata e cenoura que ficou bem douradinha. Depois que o seu alho já deu uma esfriadinha, você vai, ó, espremer ele. Ainda tá quente. Ó, você vai espremer os dentes de alho pra gente usar como um temperinho e dar todo um sabor. Deixa ele esfriar bem pra você fazer isso, tá? Alinho espremido, mexe bem. Agora, a gente vai pegar a nossa cebola, que a gente deixou ela aqui, ó, de molho, ó. E aí, com a mão mesmo, você espreme ela bastante para tirar o excesso. E a gente coloca junto aqui com a batata, a cenoura e o alho. Vai ficar bom isso. Agora é só a gente temperar. O que eu vou usar aqui? O creme de leite. Mostarda. Salsinha. Salsinha mais a gosto, tá, gente? E já vou colocar aqui, ó. Opa, mais uma pitadinha de sal. Vamos organizar tudo pra gente experimentar? Ó, ficou com uma cor maravilhosa por causa da mostarda e que a gente colocou os legumes ali na air fryer, tá, gente? E a minha boca tá aguando aqui pra experimentar. Bom, gente. Amei. Ó. Delícia. Perfeita para você fazer para um churrasco ou para você fazer no final de semana para acompanhar aquele franguinho assado. Vai ficar uma delícia, tá? Se você perdeu a receita, depois você pode conferir lá no Instagram do Band Mulher e também no YouTube da Band Triângulo. Tô te esperando semana que vem, tá? Vou ficar aqui com a minha salada de maionese assada. Deu água na boca mesmo, viu? Vale a pena tentar e fazer. E se fizer, chama a gente para provar também. Bora para mais um intervalo, porque na volta a gente segue falando de comida, agora dos bastidores, porque a gente vai celebrar o Dia do Chefe e vamos receber um profissional aqui para contar pra gente sobre como que é essa profissão. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. Aqui na Pneus Planalto, no Maio Amarelo, a sua segurança é a nossa prioridade. Pneu Continental Aro 14 por apenas R$ 299. Pneu Continental Aro 18, R$ 649 em até 10 vezes sem juros no cartão. Condições especiais válidas para nossas 6 lojas por tempo limitado. Ligue e faça sua cotação. 34 3236 0010. Pneus Planalto, um novo tempo
para ir mais longe. Corre pro Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui, uai. Leite Semil Integral 1 litro, 4,79. Só 4,79. Vem economizar. Café Melita 500 gramas, 23,90. Achocolatado em pó Nescau 350 gramas, 8,49. Filé de peito Atalaia quilo, 13,89. É isso mesmo, só 13,89. Aproveite. Cupim Pum Minerva quilo, 32,90. Tá muito barato. É pra comprar tudo nessa. E pra pagar baratinho. Vem aí a Copa do Mundo e faça já o seu gol de placa comprando no maior distribuidor de bebidas de Uberaba e região. E aqui no Cervejeiro tem qualidade e variedade e sempre o melhor preço. São 3 lojas em Uberaba, Hamid Mawad, Nossa Senhora do Desterro e também na Marco Xerém. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. E em breve uma loja com mais espaço para te atender, é isso, Fabiana? É isso mesmo. Estamos ampliando e modernizando a unidade da Marco Xerém em Uberaba. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Vem pra cá. Aqui na Lip Truck, a lavagem de veículos pesados é levado a sério. Lavagem simples e geral, por cima e por baixo, motor, baús, tanques, cabines e faz lubrificação, né, Starley? É isso aí, Emerson. Traz pra cá seu bruto que a gente dá aquele talento que ele merece. Lip Truck, seu parceiro da estrada. Vem pra cá. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azolim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz. Vou contar uma coisa pra vocês. Quando você tá ali num lugar comendo alguma coisa gostosa no restaurante, por trás de cada prato servido ali existe muito mais do que um sabor. Tem técnica, tem pressão, tem criatividade, tem organização, uma rotina intensa que a gente nem imagina. E hoje é o Dia Nacional do Chefe de Cozinha. Nós vamos celebrar essa data conhecendo os bastidores dessa profissão que é apaixonante, que é desafiadora e que exige muita disciplina, agilidade e, claro, atenção nos mínimos detalhes. E quem vai contar pra gente desses bastidores é o chefe Pedro Vitorino. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Tá? Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. Antes da gente contar dos bastidores, que a gente tem muita curiosidade, e lá nos bastidores do Band de Mulher eu falei pra gente ver muito pelos filmes, pelos programas, mas eu acho que não mostra 1% da loucura. Sim. Conta pra gente como que a sua vida se encaixa nessa vida de chefe de cozinha. Como que tudo começou? Há quanto tempo já? Já tem quase 14 anos que eu tô nessa área. Vinha de um curso de Direito, vi que aquilo ali não era a minha profissão. Nada a ver. Aí já gostava de cozinhar, né? Comecei a fazer alguns pequenos cursos, gostei. Falei, não, vou entrar de cabeça nessa área porque é o que eu gosto, é o que eu quero daqui para frente. E há 10 anos atrás ainda estava... a nossa profissão ela ainda estava engatinhando nessa região. Então, assim, saí fora de Uberlândia para ter algum conhecimento a mais. Quando eu voltei, já voltei trabalhando numa cozinha e aí a gente já veio progredindo, até chefiar um restaurante e depois hoje eu sou personal chefe. Que legal. E aí, antes de mais nada, você gostava de cozinha, mas era daquele que lá na sua casa ou nas festas de família, você falava, eu que vou fazer ou nem era bem assim? Não era bem assim, não. Foi um amor que veio de repente. Foi um amor que veio de repente e depois comecei a cozinhar para mim mesmo, comecei a gostar. Falei, nossa, isso aqui tem algum futuro. Que legal. E aí, a partir do momento que você se especializou nisso, como que foi o início? Porque eu penso assim, antes de chegar a chefiar uma equipe, mais do que qualquer profissão, eu acho que essa é importante você passar por todas as etapas, né? Foi isso. Eu vim passando por degraus e degraus até ter conhecimento, saber gerir uma equipe, né? Ter um processo criativo também, que isso é muito importante, né? E também conseguir, que eu acho que é o mais importante hoje num chefe de cozinha, é ele conseguir manter os padrões de um restaurante ou de uma casa de evento onde ele está trabalhando. Porque não adianta nada um dia a comida tá boa e no outro a comida tá ruim, né? Então o chefe de cozinha ele tem que manter esse padrão de um restaurante,
de uma casa de verdade. eventos. Lá nos bastidores na cozinha existe uma equipe. Como que é a hierarquia dessa equipe? Existe realmente assim, vamos falar de um restaurante, né, padrão estruturado ou como você mesmo Sim. disse, em algum evento. É tudo muito bem dividido ali. Tem realmente assim, quem só faz, sei lá, as massas, quem só cuida de líquidos, enfim, como que é essa divisão? Sim, tem. A gente precisa de ter uma harmonia dentro do organismo, tá? E como a gente tem um tempo, né, foi o que a gente estava falando ali nos bastidores, a gente está trabalhando com que seja o sonho de uma pessoa, que seja uma data comemorativa, né, ou algo especial que a pessoa foi comemorar em um restaurante ou em um evento, a gente precisa ter uma organização para estar entregando aquilo ali da melhor forma possível, dentro dos horários, sabor padronizado, que isso é o mais importante. Então, a gente tem uma divisão de hierarquia dentro de uma cozinha. Geralmente, a gente trabalha, né, numa cozinha estruturada, porque a maioria das cozinhas hoje, elas não são estruturadas, né? Não tem como a gente ter uma cozinha, todas as cozinhas de restaurantes pequenos. Com todas as suas funções. Com todas as suas sua, funções, né? sim. Mas, geralmente, eventos, a gente faz um processo de estruturação, quem vai trabalhar com os frios, quem vai trabalhar na área doce, quem vai trabalhar na área quente, para a gente ter uma harmonia entre os processos, que a gente tem que pensar que cada ingrediente tem um tempo, tem uma forma de cocção diferente um do outro. Então, cada um ela é responsável por uma área, assim, tá? E a gente deixa a questão hierárquica, a gente sempre tem um responsável pela área, geralmente é o que está ali mais tempo, que já tem um conhecimento maior. E aí a responsabilidade de qualquer acerto ou erro dentro da cozinha, apesar de que está todo mundo com a mão na massa, a responsabilidade é do chefe. Sim, é responsabilidade, tanto de criação, quanto de gestão, quanto de padronização, isso é um chefe de cozinha. Então a pressão de todo o evento, de todo o restaurante, vem para o chefe de cozinha. E aí o chefe de cozinha, durante um momento ali, um evento, enfim, o dia a dia da cozinha, fica para todo lado o tempo todo, igual a gente vê nos filmes, e prova isso, e prova aquilo, isso aqui não era assim, tá errado. Fica. Você tem essa dimensão de tudo, assim, ao mesmo tempo, Sim, uma loucura. A gente, antes, né, quem trabalha em restaurante já tem um padrão do que faz. Agora, quem trabalha com evento, não. Ali ele já tem que ter um mapa mental do que vai sair, do que está precisando, onde ele vai, né, já ter tudo esquematizado para ele fazer esse processo. E é aquela correria. Toda comida que sai da cozinha, ela tem que passar pelo chefe, a gente fica provando, tá? Muita gente fala, você come? Não, a gente não come, a gente prova durante o processo que a gente está fazendo ali durante o evento. Nossa, eu perguntei para ele como que não engorda nesse processo, é porque ele também só prova, né? Não, a gente vai provando, você vai vendo, a gente fica... Tem eventos que a gente fica, né, pode ocorrer de mais de um dia, mas um normal ali, a gente está a 18 horas, 22 horas dentro de uma cozinha. Então, você fica ali vendo o processo de fazer a comida, não vai dando fome, você vai provando. Aí, lógico, depois que sai, a adrenalina dá uma baixada, aí vem a fome. E aí, cá entre nós, depois que você termina um evento, assim, que seja com aquele... Cada um, né, com as suas opções, você fala, agora eu quero comer mesmo, é um sanduíche? Ou não? É justamente isso, né? Eu até brinco que a gente chega em casa... O que é a nossa dispensa em casa? É um miojo? Ou passa numa casa de sanduíche para estar comendo, mas a gente não quer sair o mais rápido possível depois que você está ali 22 horas de processo. É complicado você querer comer a comida. É aquela curiosidade, gente. Aí eu te pergunto, quando você vai para os eventos em família, não está a trabalho, está no momento de lazer... A família, os amigos ainda te põem na cozinha também? Tentam. Tentam, mas assim, eu já tenho algumas técnicas de chegar atrasado. Tá explicado. Por que ele chega atrasado, gente? Porque já vai estar pronto. Mas, assim, eu gosto de cozinhar, então a maioria das vezes eu vou para a cozinha por vontade própria, mas tem dia que a gente não quer ver cozinha hora nenhuma, depois de um final de semana inteiro de trabalho. Gente... Isso se justifica, né? Qualquer emprego é assim, gente. Quando você não está trabalhando, você está com os amigos, você não quer falar de trabalho. Então, você não quer fazer comida, você quer curtir. Me conta sobre a elaboração de cardápios, que seja para um restaurante, que seja para um evento. Como que faz, assim? Como que você cria um cardápio novo? Como que você faz aquela combinação? Sim, hoje, como a gente tem que fazer uma alteração de cardápio e está evoluindo, o processo alimentar do brasileiro evoluiu de 4 meses para cá, então assim, a gente tem que ajustar todo o cardápio. Em que sentido? Olha, o pessoal está mais fit, está mais light mesmo? Ele está preocupando muito com a alimentação. De novembro para cá a gente sentiu muito isso, né? Eu converso com alguns amigos que são chefes, então a gente está sentindo isso. Mas quando a gente fala em processo de criação de pratos,
A primeira coisa, a gente tem que ver o nicho que a gente está trabalhando para a gente não fugir dele ou não fugir também da temática de um evento. Tá? A gente vê processo de sazonalidade de ingredientes, tá? Porque a gente não pode colocar no cardápio uma coisa que a gente não vai achar durante aquele processo. E depois é o nosso processo criativo mesmo, de pesquisa, de estar vendo ali influências, fotos, porque isso a gente vai agariando assim, um conhecimento muito bom para o nosso processo criativo de um prato. Tem que estudar muito, Tem que né? estudar. Combinações, sabores. Eu dei aula durante um período, 4 anos, então isso eu falava para meus alunos, que não é porque a gente está trabalhando numa cozinha que a gente não tem que ter estudo. Pelo contrário, a gente tem que ter bastante estudo para, na hora que for montar um cardápio, saber dos processos, a gente fazer o melhor possível. Você falou que um dos desafios é manter o padrão, mas eu creio que também o outro é agradar a todos, né? Porque você vai fazer um evento, você está no lugar e você tem pessoas com vários gostos. Como é que faz para agradar? Sim, a gente trabalha, né? Somos todos mineiros, então a gente gosta de uma comida mais temperada, mas não é só mineiro que vai no nosso restaurante ou vai no evento. Então a gente tem que fazer uma padronização onde ela vai ficar uma comida mais neutra possível, tá? Para quê? Para a gente agradar no máximo possível gregos e troianos, tá? Para não ter aquela discrepância quando a gente vai falar de sabor. Então é por isso que a gente trabalha com padronização. Então tudo que a cozinha faz, ela tem esse processo de padronização, a quantidade de sal por quilo de comida, para manter essa neutralidade nas preparações. Tem muita técnica, não é aquela coisa que vai no olho que a gente pensa, não, eu vou pôr isso aqui, tem que ter um tanto certo. Não. Hoje a cozinha ela precisa de ter técnica, tá? É uma das coisas que a gente mais procura, e padronização. Padronização é o mais importante, porque não adianta a gente fazer comida no olho. Hoje eu que estou fazendo, amanhã não sou eu mais, então o restaurante vai perder essa credibilidade de uma comida boa, uma comida padronizada, porque é o que a gente mais escuta. Um dia eu vou num restaurante, ele tá bom, no outro dia a gente vai lá, não tá tão legal aí já assim. faz trocar o cozinheiro. Certeza, e realmente. Com certeza, né? realmente. Então, quando a gente faz essa, igual você falou, no olho, a gente dá uma margem para um erro do que uma padronização ela passa. Que legal. E aí, antes da gente encerrar esse dia especial, que é aí da sua data e dos seus colegas de profissão, quantos pratos que você já criou, assim, talvez do zero, uma combinação diferente? Você tem noção dessa jornada enorme aí? Dá para contabilizar? Não dá para contabilizar. É muita coisa. São mais de 10 anos de carreira e a gente trabalhando. Quantos cardápios, então, nem se fala, né? Tem dias que a gente passa, né, para cliente na média de 3, 4 cardápios. Então, como eu trabalho com eventos personalizados, então a gente passa bastante cardápios, todos eles, a gente buscando a essência de cada contratante, tá? Então, e restaurante também, a gente procura ali, tá mudando sempre, então são bastante cardápio que a gente muita criatividade gastronômica, né? E a gente agradece. Eu que agradeço, a gente que Vanessa, come, né? A gente fica feliz. Estão convidados para ir um dia ver também esse bastidor de cozinha, né? Que legal, que é muito importante, legal. Aquela pressão, sentir com a gente a pressão. Que legal, nossa, gente. E a gente tem que mostrar um dia a gente vai fazer isso, né? Porque a gente imagina só pelos filmes, pelos Masterchefs da vida que a gente assiste, né? Aqui na nossa casa, mas a realidade vai muito além, né? Então a gente vai combinar um dia. Combinado? Mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço pelo dia. A oportunidade. Sucesso, espero a gente se encontrar um dia, você lá fazendo um negócio gostoso e eu comendo. Obrigada, Eu que agradeço. Tudo de bom. Gostaram? Legal demais, né? Mas já acabou. Amanhã tem mais, quinta-feira. Tem a Xuxique, então vocês não perdem por esperar, que a gente tem tanto conteúdo que eu mostro amanhã. Ótimo dia pra vocês. Assista tudinho de novo lá no YouTube, viu? É o Band Triângulo, lá você confere toda a programação da Band, Beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.